Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Cláudio Porto, jornalista independente. Você está aqui no canal da Prática Política. Eu peço inscrição no canal, o like no vídeo, o seu comentário, que é fundamental. Sempre importante saber a sua opinião. O programa de hoje bem diferente, uma entrevista muito bacana. Vamos apresentar para o nosso público e também eu serei aqui o condutor de uma entrevista muito bacana para falar de um livro, resultado e fruto, né, de vários anos de pesquisa. A nossa convidada já esteve aqui no canal em outra oportunidade, a Maria Antônia Gimenez Germano, coronel da reserva remunerada da PM, da Polícia Militar do Distrito Federal, pesquisadora de manuscritos hebraicos, é esta área que a gente vai abordar bastante aqui no programa de hoje, escritora e professora, especialista em segurança pública e direitos humanos, além de defensora da cidadania trans e LGBTQIAPN+, reforçando que no Instagram você encontrará no @Maria Antônia Germano, escritora, tudo junto, neste mês de janeiro, que é o mês da visibilidade trans. Agradeço muito a gentileza da Maria Antônia. Como vai, Maria? Tudo bem? Olá, boa tarde, Cláudio. Eu que agradeço a oportunidade e nós estamos realmente agora lançando o nosso terceiro livro, né? De fato, eu tenho estudado sobre esse tema há mais de 45 anos, de fato, né? E eu me interesso porque é um assunto que diz respeito a algumas perguntas essenciais que fazemos, né, para nós individualmente, né? Quem somos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, e inúmeras outras perguntas que nos levam a uma reflexão profunda sobre aquilo que são as crenças, aquilo que são parte da nossa existência. E eu lembro aqui de uma frase de um professor meu da Universidade Hebraica de Jerusalém, o doutor Adolfo Reutemann, que também é curador dos manuscritos do Mar Morto lá em Israel, que é uma frase incrível, porque ele sintetiza muito bem. Ele coloca da seguinte maneira: nós somos o resultado de milênios de traduções humanas. E isso é um gancho, até coloco isso no meu livro, essa informação. E esse tempo todo eu tenho dedicado exatamente nessa busca pela verdade. E a verdade, ela é original, né? E isso leva a gente a entender a necessidade de pesquisa, de procurar, de investigar, de lançar a mão de instrumentos acadêmicos, pesquisa científica, e aí a gente tem a necessidade de estudar. Aí eu me aperfeiçoei em algumas áreas, sou pós-graduada pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mas estudei em outras universidades, tanto no Brasil quanto fora, dentro desse contexto de arqueologia bíblica, de história dos povos da Bíblia, e isso faz com que eu seja, inclusive, aluna do Moriah International College, que é uma faculdade, onde a gente tem inúmeros cursos também, né? E também esses cursos são reconhecidos pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ô, É isso. Maria, não, já introduziu bastante aqui o que é o assunto do programa de hoje. Este livro que você está lançando, o terceiro, você descreveu para nós aqui, o terceiro já fruto dessa pesquisa que você realiza há décadas de manuscritos hebraicos. Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouco do livro, está aqui na tela, inclusive ao longo da fala da Maria Antônia, vocês já viram aí a capa do livro, né? Yeshua é a Tanakh e Paulo é a Septuaginta. Paulo é o anticristo grego. Explica para nós, então, esse título tão forte e também, se você puder, para um público mais amplo, explicar a tradução dessas palavras para nós. Pois o termo hebraico que é encontrado na Tanakh, que é um acrônimo para Torá, Neviim, Ketuvim, que é traduzido como lei, mas de fato é instrução, e essas terminologias todas eu explico detalhadamente no meu livro, né? E o que eu investigo é exatamente a questão que envolve a substituição de um projeto de fé, uma cosmovisão hebraica de Yehoshua, que é o nome completo original em hebraico, esse que algumas pessoas fazem, mas isso é que crime é esse, né? Então, assim, esse, entre aspas, crime que eu investigo é exatamente isso, é a substituição de uma cosmovisão hebraica através de Yehoshua ben Yosef, que significa, traduzido aí como Jesus, filho de José, e, de fato, essa substituição de um projeto todo de fé, né? A gente precisa entender
essa questão. No final do meu livro, eu forneço um kit pericial de bônus, né? Porque o livro é quase que um laudo de mais de 2.500 anos, ou seja, é toda uma estrutura que envolve desde a primeira edição, publicação da Septuaginta, fazendo esse trajeto histórico, secular, milenar, né? E a gente tem umas coisas muito claras. Primeiro, Yehoshua vivia e ensinava a partir da Tanar. O foco dele era justiça e cuidado com vulneráveis. Paulo, ao operar com a Septuaginta e as suas revisões, e a tese do livro explicando aqui, Yehoshua é a Tanar e Paulo é a Septuaginta, exatamente porque 85% dos escritos de Paulo não são baseados na Tanar de Yehoshua. São livros diferentes, fontes diferentes. Paulo se baseou na Septuaginta. Nós detalhamos isso no livro assim, exaustivamente. Então, são sistemas diferentes, interpretativos diferentes. A leitura hebraica ela tem uma visão, a leitura grega tem outra visão. Então, eu chamo, inclusive, o subtítulo é Paulo é o anticristo grego, mas isso precisa ficar claro, é uma categoria metodológica e hermenêutica, não tem nada de fatalismo, né? O ilustre especialista em manuscritos do Mar Morto e crítica textual da Tanar e da Septuaginta, o professor doutor Emanuel Tove, ele nos mostra que não havia um texto único, mas sim uma pluralidade no que a gente chama, historicamente, do período do Segundo Templo. Então, meu livro questiona, qual é o texto que você está falando? Qual é a camada cultural que foi usada para construir essa fé? Essa fé que nós conhecemos hoje. E mais, quem que foi Paulo do ponto de vista arqueológico? Eu trato no capítulo essa questão. Cláudio, vou dizer uma coisa para você. Quando eu uso essa expressão crime textual, eu estou falando de algo muito mais profundo do que uma simples troca ou tradução de palavras. Eu estou falando de um contraste de projeto, de cosmovisão entre Yehoshua, que as pessoas conhecem como Jesus, e Paulo de Tarso. No meu livro eu deixo isso explícito no eixo condutor. Yehoshua é a Tanar, que é um texto, e Paulo é a Septuaginta, que é outro texto. Eu explico que Paulo, o anticristo grego, não é um rótulo sobrenatural, é uma categoria hermenêutica. Significa que Paulo instaurou um sistema interpretativo divergente e antagonista ao judaísmo messiânico do século I de Yehoshua. Não é a mesma fé, com detalhes diferentes. São, de fato, dois projetos, duas cosmovisões. A cosmovisão hebraica de Yehoshua, ela é enraizada na Tanar, ela é concreta. A Torá como instrução, justiça social, Zedaká e Chesed, ou Resed, como preferir a pronúncia. Inclusão do vulnerável, responsabilidade pública. Já o projeto paulino, lido pelo filtro grego, ele tende a reorganizar tudo em dicotomias, como lei versus graça, obras versus fé, carne versus espírito, categorias que se tornam uma fábrica de deslocamentos e historicamente produziram efeitos como a teologia da substituição, chamada de supersessionismo na academia, e diversas exclusões. E aqui entra um ponto decisivo, que fortalece essa tese. O professor Emanuel Tove, uma das maiores autoridades mundiais em crítica textual, ele chama atenção para o fato de que, nesse período, não existe, o período que eu me refiro é do Segundo Templo, que é o período de Yehoshua. Não existia um texto bíblico único. Havia pluralidade, camadas, revisões. Ou seja, quando alguém chega hoje e fala assim, a Bíblia diz, eu pergunto, qual texto? Qual é a camada literária? Qual é a tradição que você segue? Então, o que eu chamo de crime é quando uma escolha textual vira uma regra dogmática e depois se transforma numa ferramenta social para
condenar pessoas. Essa é a questão. Eu acho que eu acho que é um ponto muito importante, porque foi até um ponto que você deixou em aberto da vez que esteve aqui no canal, quando nós conversamos naquela altura ainda sobre a operação militar lá no Rio de Janeiro, que é essa ideia de que essa opção, e você no seu livro você fala isso, você pelo menos classifica dessa forma, né, como opção metodológica manipulada. Eu gostaria que você explicasse isso para nós, né, em relação à Bíblia e como isso, né, como essa escolha por traduções, porque é disso que se trata, são traduções de manuscritos passando séculos após séculos, como que isso acaba alimentando nos dias de hoje um discurso de ódio contra minorias, por exemplo? Exatamente, Cláudio, exatamente. O que é essa opção chamada opção manipulada, que eu uso esse termo, é quando a fé deixa de ser sobre justiça, misericórdia, acolhimento e vira metafísica do corpo. Em vez de cuidar do próximo, passa-se a julgar a natureza ou a essência do outro. Isso não vem da Tanar, nem do judaísmo de Yehoshua. Não vem de Jesus, como as pessoas falam nas traduções, mas vem de interpretações que ganharam força no horizonte helenístico. O resultado é uma religião que, em vez de curar e amar o próximo, autoriza a exclusão, o discurso de ódio, transformando a fé num tribunal. Cláudio, quando a fé deixa de ser instrução de justiça e vira metafísica do corpo, ela se transforma em tribunal. Os de acordo e os não de acordo, os escolhidos e não escolhidos. Essa dualidade não existe na Tanar. O ser humano é tratado como um todo, como uma vida que trabalha, que faz uma série de realidades no dia a dia. Então, a linguagem muda. Em vez de cuidar do vulnerável, passa-se a vigiar o corpo do outro, a vida do outro, a gravidez do outro, o desejo do outro. E aí aparecem expressões como, entre aspas, contra a natureza, que não existe na Tanar hebraica, existe nos textos de Paulo. Ordem criada, isso é pecado, usadas como um martelo para ferir e destruir pessoas e reputações. O que eu demonstro na minha obra é que muitas dessas formulações não nascem da Tanar como um projeto de justiça ou social de justiça. Elas ganham força em camadas interpretativas que se consolidaram, sobretudo, no horizonte paulinista e helenista, grego. O resultado é o quê? É uma religião que, em vez de curar, autoriza a exclusão. O meu livro mostra que essa opção metodológica manipulada, a escolha por certas leituras gregas que se afastam do hebraico, criou um terreno fértil. Fértil para a construção de dogmas, que ao longo da história foram usados para justificar perseguições, discriminação. E sim, o discurso de ódio contra minorias, sejam elas raciais, de gênero ou de orientação sexual.